A maioria dos traders não perdem dinheiro porque não sabe analisar um gráfico, mas sim porque comete pequenos erros ao longo do caminho. É como se sua conta fosse um balde furado. Você até tenta encher, só que vai vazando aos poucos, até você perceber que não sobra mais nada. São literalmente maus hábitos que você tem e você nem percebe. E sabe qual a pior parte? Você acha que está aprendendo, só que só está perdendo dinheiro. E nesse vídeo eu vou te mostrar 7 erros que a maioria dos iniciantes cometem. Erros que parecem inofensíveis, mas que destroem silenciosamente a sua confiança, a sua consistência e o seu resultado financeiro. E eu vou te explicar quais são esses erros, por que eles te mantêm travado e como corrigir cada um deles antes mesmo que você quebre. Se você quer parar de repetir os mesmos padrões dos perdedores, assista esse vídeo com muita atenção. Mas antes, se você quer operar comigo todos os dias e ter acesso aos meus trades, te convido a participar da minha comunidade VIP gratuita no Discord. O QR Code está aqui na tela. Agora preste muita atenção porque isso vai mudar o seu jogo. O erro número 1 das pessoas é operar sem um plano. Eu sempre falo para vocês, não existe estratégia mirabolante do day trade. Você tem que pegar uma estratégia validada que funcione com uma boa expectativa matemática que te pague no mínimo 2-1 para que você seja lucrativo. Operar sem uma estratégia é como se você estivesse dirigindo sem um GPS, não sabe para onde está indo. E normalmente o iniciante ele abre o gráfico, decide tudo na hora. A sua entrada, a sua saída, seu stop loss e o seu lucro. E isso acaba transformando o trade em aposta. E a gente sabe que se você não tem um plano, você não está operando, só está reagindo ao mercado. O erro número 2, eu insisto em falar com vocês, que é utilizar indicadores demais. Sempre repito, bato na mesma tecla. Para de ficar utilizando um monte de indicador na tela. A gente utiliza esse aqui, ó, com a média de 9, a média de 20, a média de 200. Mas tem gente que gosta de operar com gráfico assim, ó, cheio de coisa na tela. Média passando para lá, média passando para cá, assim, ó, dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar o indicador para vocês verem. Tem gente que gosta de operar com gráfico assim. Eu detesto operar com gráfico assim. Acaba me dificultando. E cada indicador fala uma coisa, onde comprar, onde vender, estratégias diferentes. E isso vai causar o que em você? Confusão e muita insegurança. E não tenta confundir confluência com indicadores. A gente sabe que os indicadores eles podem te atrapalhar muito no trade. Então no nosso setup, como eu já falei para vocês, eu utilizo 3 médias, gosto de utilizar a ferramenta de Fibonacci, não o indicador, e o contexto de mercado. Erro número 3, entrar em todo sinal. A gente sabe que o mercado ele vai dar oportunidades pra gente, só que não é toda hora, não são todos os dias. Vai ter dia que vai ter 5 oportunidades de trade, vai ter dias que vai ter uma oportunidade, ou não vai ter nenhuma oportunidade. Então você tem que entender que nem todo sinal é um trade, e nem todo trade vale o risco a ser tomado. Então o iniciante ele abre o gráfico do Bitcoin, vê que o preço está tocando numa região de 60 mil dólares, 69 mil dólares, sabe que nessa região tem um suporte fortíssimo e quer ficar abrindo operações de long aqui. Sendo que se a gente colocar as médias móveis, a gente vai observar que o preço ele está caindo, as médias estão alinhadas, direcionadas para baixo. Ou seja, são tipo de operações que a gente vai procurar por short e não por long. Então o iniciante ele quer ficar tentando abrir operações onde não existe, achando que toda hora o mercado ele vai dar um sinal para ele. E a gente sabe que um trader profissional ele escolhe as suas operações. Já o trader iniciante ele entra em qualquer uma. Erro número 4, má gestão de risco. A maioria das pessoas elas caem nesse erro. Ganhar sem controle de risco é a maior ilusão que você pode ter, porque você pode acertar vários trades e perder tudo em um único erro. O risco da operação ele vem antes do lucro. E quem sobrevive ao mercado perde pouco e ganha mais do que perde. Anota porque eu já falei, você deve perder de copo e ganhar de balde. Erro número 5, overtrading. A gente sabe que overtrade não é operar em excesso, e sim operar sem necessidade. São todas as vezes que você abre um trade por tédio, raiva ou ansiedade. E a gente sabe que no trade é muito melhor você ter qualidade do que ter quantidade. E não operar pode ser também uma decisão muito sábia. Erro número 6, ignorar time frames maiores. Esse erro aqui, a maioria comete. É como se você tivesse uma floresta, mas só enxerga apenas uma única árvore. Você até vê o movimento, mas não entende o contexto. E no mercado, o macro ele manda e o micro executa. É sempre importante, antes de você abrir o trade, fazer avaliação em outros time frames. Ou seja, se você estivesse abrindo uma operação aqui nesse gráfico de 3 minutos, o bom seria você avaliar nos 5 minutos, ver onde é que as médias estão passando no gráfico de 5 minutos, pode pular para o 15 também, e aqui você vai ter uma visão mais macro, até mesmo visualizar no gráfico de 4 horas. Para você que vai abrir um scalp, é bom você olhar no 1 hora, no 4 horas. Por quê? Você vai ter uma visão mais macro da situação, você vai entender o contexto do mercado e saber qual é a melhor direção, se é para cima ou se é para baixo. Então aqui no gráfico de 4 horas da Solana, a gente está vendo uma correção na região de 0,5 de Fibonacci. O preço, ele está preso nessa região aqui, ó, uma região muito importante, muito forte. Ou seja, a gente vai ter uma visão muito mais macro da situação, antes de você abrir a operação no gráfico ou de 3 ou de 5 minutos ou até mesmo dos 15. E o erro número 7 é o mais famoso.
famoso esperar dinheiro rápido demais. Você acha que vai começar a ficar milionário de um dia para o outro. Em um mês, você vai aprender a operar da melhor forma possível. E todas as vezes que você quer fazer dinheiro rápido, você força suas entradas, não segue o seu gerenciamento de risco e não segue a sua estratégia. E a gente sabe que o mercado ele sempre pune a pressa. O trade ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. E saiba que a consistência ela vem muito antes do lucro. Se você corrigir esses 7 erros que eu acabei de te passar, você vai operar menos, vai errar menos e vai evoluir muito mais rápido. O trade ele vai parar de ser uma confusão e sim um processo. Não é sobre prever o mercado, e sim não se destruir quando você estiver operando. E se você gostou desse vídeo e quer operar comigo todos os dias, ao vivo, na prática, te convido a participar da minha comunidade VIP gratuita, que o link está na descrição. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos para a próxima.